Glória a Jesus. Lucas, capítulo 11, o verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lâmpada quando ilumina você em plena luz. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta no texto que lemos. Imagine se você está numa estrada, ou mesmo na rua, dirigindo seu carro e de repente começou a chover. O óculos fica embaçado e você não enxerga nada. Se o para-brisa está embaçado ou está encoberto, o óculos, é perigoso você caminhar. É perigoso você avançar sem enxergar nada. Qualquer obstáculo pode se tornar num acidente. É melhor parar, esperar a chuva passar ou limpar o óculos para poder avançar. Porque senão você pode tropeçar, cair, bater. Agora, que alívio quando você limpa o óculos ou o para-brisa e aí enxerga perfeitamente e pode avançar com segurança. Se é importante para nós limparmos bem a visão para a caminhada no dia a dia, mais ainda, queridos, é importante nós termos uma visão espiritual clara para podermos caminhar de acordo com aquilo que Deus quer para nós. No texto que nós lemos, Jesus vai usar a metáfora da luz e dos olhos para ensinar que a nossa percepção espiritual, ela afeta diretamente as nossas atitudes, as nossas escolhas, a forma como nós vivemos. Jesus então vai usar aí essa metáfora da candeia e do corpo para falar sobre luz, visão e vida. E eu quero hoje tomar esse texto aqui para destacar essa necessidade de nós termos uma visão espiritual clara, plena, que reflita a vida de Deus em nós e a sua luz, para que nós possamos caminhar de acordo com a sua vontade para nós. Quero falar hoje destacando uma verdade que este texto nos apresenta. Como você vê, você vive. E a forma como nós iremos olhar esse texto é entendendo a metáfora que Jesus nos traz para nos ensinar. De que forma enxergar a vida é importante e como a percepção espiritual afeta essa nossa visão. Nós iremos ver exatamente no texto de hoje. A primeira verdade que chama a atenção aqui, queridos, no verso 33, Jesus diz assim: ninguém, depois de acender uma lâmpada, coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar que ilumina bem, para que todos os que entram vejam a luz. Jesus destaca então, em primeiro lugar, que a luz determina a forma como nós devemos viver. Porque assim como ninguém acende uma lâmpada e encobre essa lâmpada para que fique escuro, nesse texto ele destaca que aqueles que estão iluminados pela luz de Cristo, eles devem viver, devem estar em evidência essa luz e não andar em trevas. A maneira como nós recebemos a luz do Senhor traz uma responsabilidade para cada um de nós quanto à nossa vida, quanto à forma como nos conduzimos. Se você olhar com calma o texto que nós lemos,
esse povo estava vendo as obras que Jesus fazia. E eram muitas obras extraordinárias. No verso 14, Jesus liberta um homem dominado por um espírito imundo que o mantinha preso. No verso 24, Jesus fala sobre esse espírito imundo. Este homem era mudo, mas foi liberto por Jesus e agora começou a falar. Você começa a ver o que Jesus está fazendo e era mais do que suficiente para que o povo visse quem de fato ele era, o Messias, o enviado de Deus, o Salvador do mundo, mas eles não viam essas coisas assim. Você vê que Jesus liberta o endemoniado e o que eles dizem? Jesus está agindo em nome de Beelzebu, o principal dos demônios. Não era por falta de evidências, a luz ou o olhar deles é que estava errado. E aí Jesus vai mostrar a partir do verso 31, antes do texto que lemos. A rainha de Sabá conheceu a sabedoria de Salomão e reconheceu que havia algo extraordinário ali. O povo de Nínive recebeu a profecia de Jonas e entendeu que era uma mensagem vinda do céu e se arrependeu. O povo de Israel, no entanto, não enxergava Jesus como o Messias, porque os seus olhos estavam cheios de inveja, de maldade, de malícia, e viam o Filho Santo de Deus como agente de Beelzebu. Porque tem gente que enxerga até defeito em Deus. Tem gente que enxerga defeito até no santo Deus que nós servimos. Mas esse texto destaca para nós, queridos, que cada um deve refletir a luz que recebeu. Deve viver de acordo com essa luz, porque quando não agimos de acordo com a luz que temos, essa luz fica escondida, Jesus deixa de aparecer na nossa vida e a missão que temos de representá-lo diante do mundo fica inteiramente prejudicada. Em outros textos, como lá em Mateus capítulo 5, também no capítulo 8 de Lucas, Jesus falou sobre a luz, a candeia que deve brilhar. Naqueles textos ele fala mais sobre o brilhar de cada um, mas nesse texto ele evidencia a responsabilidade que temos quando somos iluminados por Jesus e recebemos a sua luz. Uma vez que nós fomos alcançados pela luz de Deus e por sua verdade, nós precisamos viver de acordo com isto que nós recebemos. Porque há uma coisa clara nas Escrituras, queridos: cada um prestará contas daquilo que recebeu. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, essa verdade fica muito evidente. Cada um recebeu uma quantidade de talentos. Teve um que recebeu só um talento. A gente diz assim, só um talento. Mas um talento, irmãos, era mais ou menos o equivalente a 34 quilos de ouro. Era uma fortuna. Os historiadores dizem que Herodes, durante um ano, arrecadava 3 talentos de impostos. Esse homem recebeu um talento. Não era uma moedinha, não, era muita coisa. E ele, em vez de servir ao seu Senhor, o escondeu. Quando é chamado à prestação de contas, ele disse: eu fiz isso porque eu sabia que o Senhor é um homem duro, cruel, que tira o que não é seu, que colhe onde não plantou. Quem foi que ensinou isso sobre Deus a este homem? Será que Deus é assim? Não. Aliás, o dinheiro que ele tinha, e era muito, o texto diz que lhe foi dado. Ele não mereceu, ele não trabalhou, mas ele agora está enxergando totalmente deturpada a figura de Deus, o caráter de Deus, quem ele é. Se nós não evidenciarmos a luz de Cristo na nossa vida, nós mesmos e o mundo terá uma visão distorcida de quem Deus é. Por isso nós precisamos, como crentes,
ser luz e brilhar de acordo com a luz que já recebemos. E fica claro no texto que a luz não pode brilhar só um pouquinho, ela tem que brilhar totalmente. Nem pode ser só uma parte da nossa vida ou do nosso corpo, tem que ser tudo. Talvez você já tenha ouvido aquela pessoa dizer assim: eu sou crente, mas meu braço não é. Pois se não é o crente o braço, não é crente nada. Porque na realidade nós temos a obrigação de refletir a luz e de viver conforme a luz que nós recebemos. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus ilumine toda a nossa vida, a minha família, o meu trabalho, meus relacionamentos, minhas redes sociais. Tudo precisa refletir que Cristo brilha em mim, que Ele vive em mim, que Ele está em mim. Se alguém abrir a minha rede social, se alguém me ver lá no meu trabalho, se alguém me encontrar em qualquer parte e não identificar a luz de Cristo em mim, eu preciso mudar a minha atitude, porque luz que foi recebida precisa brilhar, não pode ser encoberta, mas precisa demonstrar aquilo que recebeu. A luz de Cristo deve refletir na nossa vida. E Jesus vai dizer aí no verso seguinte, que a nossa visão determina as nossas escolhas. Porque ele diz: olha, os olhos da lâmpada, ou os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Aqui Jesus usa uma metáfora. A lâmpada do corpo são os olhos. Assim como os olhos é que trazem a percepção para o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração é que traz a percepção para a nossa vida. Jesus está nos dizendo, queridos, que não apenas nós precisamos ter os olhos limpos para ver, mas precisamos ter a alma impregnada, limpa pela luz do Senhor, para que nós possamos caminhar de acordo com esta verdade. Porque assim como o olho ilumina o corpo, a alma ilumina a vida, e nós andamos de acordo com esta verdade. Quando o homem interior é iluminado pela luz do Senhor. E veja que Jesus disse assim: se os seus olhos forem bons, ou simples, ou generosos, porque essa mesma palavra lá em Tiago 1:5 fala de generosidade. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Jesus está dizendo: se a sua alma, a sua mente, o seu coração estiver todo iluminado por esta luz, então tudo que você faz será afetado por essa percepção. Como você vê, você vive. Nós entendemos que quando agimos então com a graça, com a pureza, com a sinceridade que o Senhor coloca no nosso coração por sua luz, toda a nossa vida será determinada pela forma como nós enxergamos ou percebemos espiritualmente as coisas. Os óculos que eu uso afetam tudo o que eu vejo. Talvez você conheça aquela história da mulher que todas as vezes que a vizinha colocava roupa no varal, ela dizia: essa vizinha é muito imunda, olha a roupa toda manchada. Como é que uma pessoa tem coragem de botar uma roupa suja no varal? Ainda diz que lavou a roupa. Todos os dias que a vizinha estendia a roupa, ela fazia essa crítica, olhando lá da sua casa pela janela. Mas um dia choveu tão forte, que lavou a janela desta mulher. E quando a vizinha estendeu a roupa, estava limpa. Porque a sujeira não estava na roupa da vizinha, estava na janela dela. Ela via tudo sujo, porque a sua janela estava suja. Jesus está dizendo: se o seu olho for ruim, você enxerga tudo ruim.
Porque quando eu estou cheio de graça, tudo é graça, tudo eu vejo com graça. Mas se eu deixar que a murmuração domine a minha vida, tudo será ruim, tudo será errado. Se você botar limão numa comida, não tem jeito, vai ficar azedo. O sal modifica tudo que toca. Assim também a nossa alma, queridos irmãos. Quando alguém está cheio da graça, da bondade, os seus olhos são bons, a sua vida é boa, é guiada por esta bondade de Deus, e tudo passa a ser bom, aleluia. O armário está vazio, mas o coração está cheio da graça. Ele está caminhando com dificuldade pela enfermidade, mas o coração está cheio da graça. Ele enxerga a bondade de Deus em tudo. Matthew Henry, um dos grandes expositores e comentaristas da palavra, um dia chegou em casa e disse: mulher, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, porque eu acabei de ser assaltado. Você foi roubado e quer fazer uma oração de gratidão a Deus? E ele disse: é. E que razões você tem para agradecer? Ele disse: muitas. Primeiro, que ele levou só a carteira e deixou a vida. Depois, que ele não me feriu. E ainda eu quero agradecer a Deus porque eu fui o assaltado e não o assaltante. Com os olhos cheios de graça, de bondade, nós enxergamos até as dificuldades como oportunidade de louvar a Deus e fazer aquilo que Ele quer. Como você vê, você vive, aleluia. É fácil, queridos, encontrar um crente ou uma pessoa e saber o que domina o seu coração. Porque Jesus disse uma verdade em Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. Se você encontra um crente, ele só fala de coisa ruim, só fala de desgraça, só fala de problema, é melhor trocar de calçada para não encontrar com ele, para não estragar o dia. Você já sabe o que está no coração dele. A boca fala. Agora, que coisa maravilhosa quando você encontra um crente que fala de Jesus, que fala da bênção de Deus, que fala da graça de Deus, que lembra do culto de ontem, que lembra do hino, que já vem cantando na rua, que está lembrando de uma palavra que ouviu, de algo que leu naquela manhã. Você encontra gente de Deus, cheio de Deus, transbordando Deus com as suas palavras. Você já sabe, a luz está iluminando essa vida, esta alma, este coração, porque como nós enxergamos a vida determinará o tipo de pessoa que nós seremos. Se eu deixar que o orgulho inunde o meu coração, eu vou enxergar todo mundo pequeno. Mas se eu deixar que a humildade domine o meu coração, todo mundo será grande. Eu darei valor às pessoas, eu olharei e verei características boas nelas. Jesus está dizendo que o nosso ser, o nosso interior é iluminado pela palavra de Deus, e isso transforma a nossa vida. O que enxergamos e valorizamos determina a nossa escolha. Se você está cheio de Cristo no coração, você vai valorizar as coisas de Cristo. Hoje muita gente usa as redes sociais. Todas as nossas ações nas redes sociais são monitoradas. Se você demorar mais um pouquinho prestando atenção numa publicação, o algoritmo da rede entende que você gostou daquilo, ele vai passar a mostrar mais disso. Cuidado para você não deixar o celular aberto numa coisa ruim e ir embora resolver outras coisas, que quanto mais você demorar ali, mais daquilo ele vai mostrar para você. Mas isso mostra também uma verdade, queridos. Nós prestamos mais atenção àquilo que nós valorizamos. Onde estamos colocando os nossos olhos? Onde estamos deixando a nossa vista pousar? Isso
vai determinar o que consumimos, o que valorizamos, o que buscamos, e isso define se nós estamos vivendo na luz ou vivendo nas trevas. Se houvesse um medidor de luz em mim, quanto estaria medindo da luz de Cristo? Porque nós precisamos averiguar como está a nossa vida. O Senhor Jesus disse não apenas que a nossa visão determina as nossas ações, mas que ela deve ser ajustada. Jesus disse, olha, pois se o teu corpo for luminoso, sem ter parte nenhum em trevas, ele será todo resplandecente. Então tome cuidado, ele disse, para que a luz que esteja em você não sejam trevas. Ou seja, para que aquilo que está regendo a minha vida não seja algo distante de Deus, que desagrada a Ele, ou que me conduz de uma forma totalmente diferente daquilo que Ele quer para mim, para a minha vida. Eu preciso examinar as minhas motivações, os meus pensamentos, as minhas ações, para garantir que eu estou vivendo de acordo com a verdade de Deus revelada na sua palavra. Há uma frase atribuída ao evangelista Moody, que ele diz assim, de cada 100 pessoas, uma lê a Bíblia, os outros leem o crente. Porque nós somos afetados pela luz, mas a maneira como nós vivemos afeta também a forma como as pessoas veem Cristo em nós. Talvez você conheça uma história que eu já contei algumas vezes, mas gosto dela. O pastor chegou para assumir uma igreja no interior. No dia da posse, ele estava ali esperando para entrar no culto, e o vizinho estava lá sentado numa cadeira, e ele aproveitou para dizer, olha, eu sou o novo pastor aqui, quero convidar o senhor para vir um dia ao culto. E aquele homem disse, olha, eu comecei a ler um livro agora, e quando eu terminar eu digo se eu vou ou não na sua igreja. Tá certo. Aí o pastor tomou posse, depois veio para o culto, e vez por outra encontrava aquele vizinho, e tudo bem, e o livro? Estou lendo, estou gostando. E outro dia, e o livro? Já estou lendo bastante o livro. Um dia, quando o pastor chega para o culto, o homem já estava todo arrumado na porta da igreja e disse, hoje eu vim assistir o culto aqui. Que bênção, muito bem, seja bem-vindo. Mas, aí, essa mesma dúvida que você está aí, o pastor estava, né? E o livro? Já terminei de ler e gostei. E que livro era que o senhor estava lendo? Aí ele disse, era a sua vida. Eu vi como o senhor andava, como o senhor tratava a sua esposa, seus filhos, vi que o senhor foi na mercearia, comprou, pagou. Vi que o senhor tratava bem as pessoas. Eu comecei a observar a sua vida. Eu vi Jesus na sua vida. Eu vi Jesus na sua maneira de agir. Vi Jesus na sua maneira de tratar as pessoas. Por isso, eu vim hoje assistir o culto na sua igreja, que eu quero ouvir o que o senhor tem a dizer, porque eu já vi Deus na sua vida, já vi Jesus. Quando a lâmpada de Deus ilumina a nossa vida, as nossas ações refletem esta luz, queridos irmãos, e nós podemos caminhar com segurança, sabendo que nós estamos sim cheios da luz que domina a nossa alma, domina a nossa vida. E Jesus então ordena que nós verifiquemos qual é a luz que está em nós. Porque infelizmente tem gente que, mesmo sendo crente há muito tempo, ainda vive os velhos hábitos do mundo, ainda vive em trevas. Compra como luz, mas não paga como treva. Pede emprestado como luz, mas não devolve como treva. Faz e depois não tem palavra para sustentar. E muitas vezes isso afeta a maneira como
o evangelho é recebido pelas pessoas. Por isso, nós precisamos olhar para nós mesmos hoje e entender a forma como nós recebemos a luz, a palavra, a mudança de vida. Isso afeta o nosso viver e, portanto, como você vê, você vive. Como enxergamos Deus, nós vivemos. Tem pessoas que pensam que Deus é alguém que Ele pode mandar. Um dia eu ouvi o testemunho de uma irmã, ela contando pessoalmente num culto onde eu estava. Ela era dirigente de ciclo de oração, não era dessa igreja nem desta cidade. E ela dizendo que o marido tinha um bom emprego. O marido, no entanto, chegou um dia em casa apresentando uma carta de demissão. Fui demitido. E ela disse que entrou para o quarto para orar e disse: Deus, eu não aceito isso. O Senhor não me avisou nada. Eu fiz dívidas. O Senhor não podia fazer isso comigo. Que Deus é o Senhor que faz isso comigo. A pergunta na realidade deveria ser feita: que Deus é esse que você tem, que não pode dominar a sua vida e fazer o que quiser dela? A forma como enxergamos Deus determina a maneira como nós vamos agir, aleluia. Porque se Deus é grande, como nós cantamos hoje, então eu preciso entender: nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma adversidade vai impedir de Ele cumprir o seu propósito na minha vida. O homem derruba, Deus levanta. O homem fecha a porta, Deus abre outra. O homem joga na cadeia, Deus coloca ele assentado no trono onde Ele quiser. Porque Ele é grande. Aleluia. Eu gosto daqueles 3 jovens ameaçados de ser lançados numa fornalha super quente, porque eles disseram assim: olha, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Essa sua fornalhazinha aí não é nada para o meu Deus, não é nada para o tamanho dele. Aleluia. Porque uma coisa é você dar ordem a gente para jogar o homem no fogo. Outra coisa é você dar ordem ao fogo para não queimar. É outro nível de autoridade. E aí nós percebemos que quando entendemos quem é o nosso Deus, quando enxergamos corretamente Ele, nós agimos, vivemos de uma maneira totalmente diferente. Quando nós enxergamos quem nós somos, agimos de maneira diferente. Porque tem crente que se acha os furinhos da creme crack, né? A coisa mais importante do mundo, a última Coca-Cola gelada do deserto. E no entanto o apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas capítulo 6 e o verso 3, se alguém pensa que é alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Porque quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou apenas um servo de Deus. E se Ele tirar de mim a sua graça, não sobra nada. E se nós entendemos assim, aleluia, então nós não agiremos sem estar na dependência do Senhor, porque Ele é quem faz operar tudo na nossa vida. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz: eu trabalhei mais do que os outros apóstolos. 1 Coríntios 15 ele diz: eu trabalhei mais do que Pedro, do que João, do que esses aí todinho. Aí de repente parece que ele caiu em si e disse: não, eu não. A graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. Porque quando enxergamos quem nós somos, irmãos, poderemos andar somente na dependência de Deus, porque não somos nada sem Ele. Infelizmente, às vezes nós olhamos para nós mesmos com uma visão totalmente distorcida. Ah, se não fosse eu naquele conjunto, não ia para frente. Naquela igreja, ai dele se não fosse eu. Porque se não fosse eu ali, nada funcionava.
E no entanto, Deus não precisa de nenhum de nós para fazer a sua obra continuar, porque Ele é Deus, aleluia. Ele levanta do monturo e faz assentar entre os príncipes. Ele tira do nada e transforma em alguém grande. Ele pega quem não é e usa para a sua glória. Deus parece que tem predileção de trabalhar com gente que se desqualifica ou que os outros o desqualificam, para que o nome dele seja exaltado, aleluia. Quando eu enxergo os outros de maneira correta, vou enxergá-los como imagem de Deus, gente criada por Deus, e portanto não tenho o direito de passar por cima de ninguém, mas vou tratá-los como servos de Deus que são, ou como pessoas amadas de Deus que enviou seu Filho para morrer por elas. Se eu tiver um olhar generoso, se eu tiver um olhar bom, esta luz irá afetar a minha forma de viver, e eu preciso verificar então qual é a luz que há em mim, porque se a luz que há em ti, Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, tratando desse mesmo assunto, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Se eu não estiver alinhado com a palavra de Deus e não permitir que ela ilumine toda a área da minha vida, como eu irei me conduzir? Isso será terrível, queridos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, verso 15, ele diz: tudo é puro para os que são puros, porque em quem é puro tem pureza no olhar e vê pureza em tudo. Mas ele diz: mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Tem gente que pode acontecer o que acontecer, Deus pode usar, Deus pode fazer, ele ainda tem defeito para apresentar. Ele ainda enxerga coisa ruim naquilo que está sendo feito, mas nós precisamos agir de acordo com a luz que nós recebemos. Nós temos que ter esta luz, esse brilho na nossa vida. Mas há uma igreja lá na Ásia, uma das 7 igrejas, que tinha uma visão distorcida, uma visão ruim, enxergava a si mesmo como sendo mais do que era, enxergava tudo distorcido por causa de que não havia luz verdadeira, mas trevas. E a recomendação de Jesus talvez sirva para mim, quem sabe para você também nesta noite. Ele disse assim: compre de mim ouro, compre de mim roupas brancas, e vá lá na loja do Espírito Santo e compre colírio para ungir os teus olhos, para que você veja, para que você enxergue. Talvez hoje seja a nossa vez de ir na loja do Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, bote um colírio aqui, bote um colírio nos meus olhos, porque eu não quero enxergar diferente daquilo que o Senhor quer para mim, daquilo que o Senhor tem para mim. Bote colírio de graça nos meus olhos, colírio de verdade nos meus olhos, bote colírio de sinceridade nos meus olhos, para que eu possa ver, para que eu possa enxergar. Porque, queridos irmãos, a forma como nós enxergamos determina a forma como nós vivemos. Mas glória a Deus, que Ele é aquele que nos chama a atenção pela palavra, e é Ele mesmo quem modifica o nosso olhar, para que nós possamos enxergar tudo diferente. Eu quero desafiar você a tomar cada parte da sua vida e levá-la ao exame do Espírito Santo e da palavra de Deus, porque eu preciso fazer isso.
Será que na minha família eu estou agindo com a luz de Cristo em tudo que eu faço? Será que lá no meu trabalho também eu estou vivendo como crente, trabalhando como crente? Porque existem muitos ditados no mundo que querem dizer que é normal o errado. Quem não cola, não sai da escola. Vendedor que não mente, não vai para frente. É essa forma que o mundo diz. Mas quando eu sou crente, não é essa treva aí que me determina a forma de viver, não. É a luz de Cristo que determina a forma como eu vou viver. E alguém pode dizer, está errado, não dá certo assim. Mas se a palavra de Deus diz, viva assim, haja assim, eu posso confiar na palavra de Deus. Porque o Deus da palavra tem compromisso em fazer com que ela tenha o resultado na minha vida. Glória a Jesus. Me permita um testemunho pessoal. Eu trabalhei durante muitos anos, 15 anos para ser mais exato, numa grande empresa. Muitas vezes ali havia demissões em massa. Mas um dia Deus usou uma mulher, uma profetisa, uma serva de Deus, e disse: quem abriu a porta fui eu, e só quem fecha sou eu. Eu digo, estou seguro, fazendo o meu trabalho como podia. E houve um ano que eu trabalhava com um grupo de clientes, que tinham 20 clientes em Natal, para comprar aquele produto que eu trabalhava. Desses 20, eu só visitava 3. Porque a cidade era dividida em 2 grupos, o outro colega visitava os 17. Só que no meio dos 3 tinha um que era o presidente da associação, e toda a compra passava por ele. Tudo passava por ele. Eu só tinha 3, mas eu vendia o dobro do que o outro colega vendia. Aí ele foi lá, conversou com o gerente, fazia a cabeça do gerente, saía para beber com o gerente, e eu saía do trabalho para casa. No outro ano, o gerente disse, nós vamos fazer uma troca. Kleber vai para o outro setor e o outro rapaz vai para o outro setor. Que ninguém fazia isso na empresa, porque era prejuízo. Você ia começar a trabalhar com clientes novos, deixar todo um relacionamento que você já tinha, mas resolveu fazer. Ele fez a mudança de setor, mas ele não sabia que Deus trabalha por aquele que nele espera. Aleluia. E Deus sabe fazer mudança também, mas faz melhor do que os homens. E sabe o que aconteceu? Lá na associação houve também uma mudança. Um novo presidente. E agora o novo presidente era um daqueles 17 que eu passei a visitar. Porque Jesus é bom e sabe trabalhar, aleluia. Ele é maravilhoso, aleluia. Há muita coisa que o mundo diz, tem que ser assim, tem que fazer assim. Mas nesta noite nós entendemos, a palavra de Deus é que precisa iluminar a minha alma, a minha vida. Eu preciso agir em conformidade com essa luz. Como eu vejo, eu vivo. Como eu entendo a palavra, eu ajo da maneira como eu recebo a graça. Eu também vou agir. E nós entendendo desta maneira, queridos, só podemos sair daqui nesta noite dizendo, mude o meu coração, Senhor. Mude a minha visão, Senhor. Tire qualquer treva que haja em qualquer parte. Ilumine com a tua luz e que eu brilhe esta luz. Para que possa alcançar as vidas que aí estão com um testemunho vivo da tua obra em mim. Glória a Jesus. Fique de pé comigo, por favor. Jimmy, você pode me ajudar, Jimmy? Mi maior. Você sabe cantar este hino, eu acredito, então cante. Mas olha, esse hino nós cantamos para Jesus. Então eu já vou pedir a você uma coisa como um aviso. Só cante se você tiver coragem. Só cante
se você estiver disposto realmente a isso. Só cante se você estiver hoje dizendo: Espírito Santo, eu quero colírio, eu quero nova visão, eu quero enxergar melhor, eu quero mudança nos meus olhos, eu quero ter uma nova luz sobre mim. Mude o meu coração, mude a minha alma, deixa eu enxergar como o Senhor enxerga. E assim, mudando a nossa visão, mudará a nossa vida, porque como você vê, você vive, e você pode cantar com alegria nesta noite. Vamos louvar ao Senhor? Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Se você sabe, cante. Se você não sabe cantar, ore. Ore estas palavras. De bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão. Só mudando o olhar, ele faz isso. A olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluia. Onde você está? Curva a sua cabeça. Eu não estou concluindo o culto, só a minha palavra, mas eu quero orar por você. Talvez você tenha uma oração especial também para fazer ao Senhor hoje. Quem sabe o Espírito Santo já mostrou aquela parte que ainda tem trevas, aquela área da vida que ainda não está refletindo a luz de Cristo. Quem sabe o Espírito Santo já está sinalizando para você aquelas áreas que precisam de uma mudança. E talvez você realmente tenha coragem de ir no balcão do Espírito e diga: eu quero unção, eu quero colírio, eu quero visão nova, eu quero mudança, eu quero olhar como o Senhor vê, eu quero enxergar pela luz do teu Espírito, eu quero refletir a luz que está em mim, Senhor, em tudo, aleluia. Então ore, querido Senhor,
Te louvamos por Tua palavra, Senhor. Andamos sob a luz da Tua palavra, porque ela é lâmpada que ilumina os nossos pés, a nossa caminhada. E a Tua palavra hoje nos chama a uma autoavaliação, a mudar a nossa visão, a mudar a nossa alma, a mudar a nossa vida, Senhor. Agora olha para nós, com Teu olhar de amor e enxergando aquilo que precisamos, Deus. Derrame graça sobre o coração de cada crente. Coloque colírio do Espírito no olhar de cada um de nós. Traga, Senhor, nova visão, nova vida, nova maneira de viver. Tire toda a treva que há em qualquer área da minha vida, para que eu possa refletir a luz que de Ti recebi, a graça do Teu Espírito, a verdade da Tua palavra. Muda-me, Senhor. Muda a minha percepção de quem Tu és, de quem eu sou, de quem as pessoas são, para que eu possa viver de acordo com essa luz. E por Tua graça, nos ajude a, tendo sido limpa a nossa visão, caminharmos com segurança e andarmos de acordo com a Tua vontade. Nós Te oramos assim e por tudo Te agradecemos, no nome precioso de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre, Senhor da nossa vida, que unge a nossa vida com o colírio do Teu Espírito e que nos faz andar em novidade de vida segundo a Tua luz. Assim Te oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus.